Oi, pessoal, eu sou a Bia e hoje eu vou bater um papo com a Jéssica Cores. Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, Bia, tudo bom com você? Tô bem também. Jéssica, para começar, queria falar sobre o seu trabalho mais recente, né, que foi seu papel em Biônicos. Queria saber de você como que foi fazer parte desse filme. Bia, foi uma loucura, porque a gente fala sobre ação, não é muito comum no Brasil, muito menos uma mulher fazer. E eu vou confessar para você que foi uma realização, foi prazeroso demais. Eu trabalho com o meu corpo já desde o teatro há muitos anos, então eu sinto que fui me preparando, né, ao longo para quando chegasse Biônicos, no momento do teste, eu estar muito apta, né? Porque o processo também, assim, a escolha, né, foi muito como a atriz trabalha o corpo, né? Como é que ela se entende? Então, me entreguei lá na hora do teste, estudei, entrevistei várias pessoas, fiz uma cirurgia no joelho esquerdo para conseguir poder fazer as ações, as lutas, escalar as corridas, os saltos também. Então, foi um projeto assim, extremamente emocionante. Você falou agora um pouco, né, que fez uma cirurgia, que se esforçou muito, queria entender um pouco mais sobre como foi essa preparação física, assim, o que que ela te exigiu, quanto tempo você levou, como que foi isso? Você contou com ajuda? Ah, muitas ajudas, né? Começando ali com o nosso médico, né? O doutor Antônio, ele é um médico já de medicina esportiva. A gente entendeu que era um projeto muito intenso, corporalmente falando. Então, após a cirurgia, tive acompanhamento da fisioterapeuta, depois fortalecer os músculos na academia. Eu, por conta própria, sempre arrumo um jeito de começar o meu processo mesmo, né? Preparação, às vezes, mas por conta própria, antes de iniciar ali a produção também junto. E aí eu contratei um treinador de atletismo. Eu tenho alguns amigos também, eu era atleta, fui mais atleta de voleibol, né? Tive ali um contato aos 12 anos com o atletismo também, mas meu foco a vida inteira, assim, como atleta falando, foi no voleibol, então estou acompanhando as Olimpíadas, estou muito orgulhosa. E ali com esse treinador, né, o Leonardo, no Rio de Janeiro, eu morava na época ainda, então o Biônicos também mudou a minha vida, me fez morar em São Paulo agora. E então, centro esportivo basicamente todos os dias lá no Rio de Janeiro. Depois a gente começou a preparação em São Paulo, já com os atores, né, para ter uma certa intimidade, conhecer os núcleos, texto, muita decupagem. Eu tenho um coach também particular, que é o Aldrey, ele esteve comigo durante o processo. Então, foi, Bia, um projeto que ou você se entregava ou você se entregava, porque não tinha como. A gente não vivia só do texto, né? Então eu tinha que estar 100% conectada com todos e com tudo, com as ferramentas, com a corda que me pendurava, que me içava também, com a equipe que me levantava junto, então era no olhar. Tá muito. É isso, acho que está muito presente, né? E é isso que a gente, nós artistas, temos que fazer enquanto estamos ali no set. É ação, jogar a bola, a peteca para o outro para rolar, né? Senão a gente não consegue sustentar a cena. Então a gente teve muita dedicação durante alguns meses, muitos meses. E aí você falou um pouco sobre como você fez várias cenas, como você entregou, se entregou muito, mas você tinha um dublê? Tinha alguém que fazia aí algumas cenas pra você? Como é que era essa divisão? Assim, até onde foi a Jéssica e onde entrou uma dublê? Não, tinha. Eu lembro que logo no início a gente fez uma reunião com o diretor, Afonso Poiá, e eu muito empolgada, né, ainda. Eu falei, não, Afonso, deixa comigo, porque eu vou conseguir escalar, eu vou conseguir correr, eu vou conseguir saltar, eu sei fazer e tal. Eu não sabia fazer muito, mas eu sou daquele tipo de pessoa que eu me arrisco, né? Não sou. Óbvio que se eu tiver que, sei lá, fazer um bungee jump para um trabalho, eu acho que eu não faria. Acho não, certeza absoluta. Eu falaria, vamos entregar essa função a dublê, então? Mas no nosso filme, né, muita segurança também, é óbvio. Eu sabia que dava para fazer muitas coisas, né, e descobri que eu posso ir além do que eu imaginava. Tinha um certo medo de altura e quando chegou lá na hora eu falei, meu Deus, eu tenho que correr nessa direção mesmo. É isso, diretor? É isso, vamos embora. E, enfim, fui além do que eu achava que eu pudesse, sabe? Então foi muito bom para eu me conhecer mais ainda. E aí ele falou, Jéssica, não se preocupe, você vai ter dublês. Então foram 5 dublês ao todo.
A gente não quer te colocar em risco. E eu falava, não, deixa comigo que eu vou chegar lá e vou resolver. E, de fato, a gente teve uma preparação extensa, então foi coreografado tudo, óbvio, né? E que bom que foi, assim, que bom que eu me dediquei, porque teve um momento, a gente fez esse filme pós-pandemia, então com todo cuidado, ainda mais comigo, todo santo dia, triagem, verificar se estava ou não com Covid, e eu consegui me proteger muito durante boa parte do filme. Até que eu fiquei, tive, né, o teste positivo, uma semana em casa, e aí os dublês tiveram que trabalhar bastante. Quando eu voltei para gravar novamente, num certo dia era uma cena de luta que a dublê ia fazer e ela testou positivo. E aí vieram falar, Jéssica, chegou o seu grande dia. Eu falei, qual dia? Hoje não vai ter dublê, você vai ter que lutar de verdade. Aí eu já estava muito preparada mesmo. E a gente fez a cena, e foi a cena que foi ao ar, porque a gente tem uma mashup ali, né? Uma mistura de Jéssica lutando e a dublê também. Mas tem uma cena específica que eu tô saltando de um prédio ao outro, e aí explode lá a parede de vidro e começa a lutar. Eu falei, é isso que eu queria, Brasil. Então. Bia, é isso, é uma realização poder fazer biônicos. Ai, que divertido. Deve ter sido bem divertido fazer essas cenas, né? Muito, e foi. Então, agora entrando um pouquinho, né, no resto da sua carreira, você já passou por cinema, você fez teatro, como você falou mais cedo, você fez também novela. Queria saber, você tem uma preferência? Tem uma coisa que você gosta mais de fazer? Eu gosto de trabalhar muito, então, assim, nesses últimos anos eu pude ter uma boa experiência, né, de série, cinema e novela. Esse ano a gente terminou a novela, que foi Fuzuê das Sete, que foi um processo muito longo, de quase um ano. Filme você resolve em 6 meses, assim, do começo ao fim, se não em 4. Série também é papum, é jogo rápido. Então, se eu pudesse, assim, eu tenho prazer, na verdade, em todos os veículos, né? Principalmente no palco de onde eu vim. E tenho até muita saudade, mas eu gosto muito de cinema e série, sabe? A gente conta história, é um tempo muito mais rápido, novos projetos, novas pessoas, novas histórias também, e eu sou muito encantada por personagens. Mas se fosse agora, por exemplo, vamos embora fazer uma novela, vamos embora, é trabalho, sabe? É contar um novo personagem. E você começou, na verdade, como modelo, né? Você fazia teatro, mas você também foi modelo. Por que que você resolveu, falou assim, não, agora eu quero ser atriz, eu quero investir mais nesse lado? Eu sempre fui muito comunicativa, então, quando você é um modelo, você não pode trazer muito a sua opinião, se colocar, trocar ideias, né? Opinar. E ali era um lugar que eu sigo ainda modelando, mas agora em outro lugar, né? Em outro momento de vida. Gosto muito, tenho assim muita facilidade também com a lente, né? Com a câmera, com o fotógrafo, mas eu precisava ir para um novo campo, um lugar onde eu pudesse ter voz ativa. Então, aqui eu consigo, é isso, assim, esse espaço, esse nosso momento agora é porque eu sou atriz. Então, se eu fosse modelo, talvez, se eu fosse bem-sucedida, acho que eu teria mais escuta, né? Mas geralmente os modelos não têm esse lugar, né? Elas não têm tanta oportunidade. E eu preciso falar muitas coisas, eu tenho muitas bandeiras a debater também, a compartilhar, a propagar também. Então, decidi para minha vida que a atuação era o melhor caminho para mim. E assim tem sido, eu estou muito feliz. E agora você falou sobre ter várias bandeiras, né? Qual você acha que é a principal bandeira que você leva e por que que você acha que é tão importante carregar ela? Primeiro, né, a representatividade da mulher negra. O segundo tema, eu sou adotada, então a gente precisa propagar muito no Brasil sobre adoção também, principalmente adoção tardia, que são crianças com mais idade, não são recém-nascidas. O meu caso foi uma adoção com 5 para 6 anos de idade, então acho que são alguns temas, assim, claro que falar sobre a representatividade da mulher negra, né, a gente já vê, eu sou um exemplo, assim como várias outras mulheres também, mas eu acho que a adoção, no momento, para mim, é o que eu tenho mais vontade hoje em dia de falar. Eu estou começando a me organizar, me planejar com algumas pessoas para, daqui a um tempo, colocar essa ideia para as pessoas também compartilhar. E você
falou sobre ser adotada, né? Como que foi essa experiência para você de ser uma criança adotada, de sair, você já era uma criança grande, né? Você já tinha ali 6 anos e sair, mudar, sair de um orfanato para viver na casa de outras pessoas que você não conhecia. Como que foi essa experiência para você? Quando se é criança, Bia, eu acho que a gente não tem tanta expectativa, mas a gente tem desejos, Uhum. óbvio, todo mundo tem seus quereres. E o meu único, assim, desejo naquela época, naquele momento, quando muito pequena, né? Pequena Jéssica, ela queria ter uma família. Eu era, desde que eu me entendo, assim, que eu posso contar da minha história, que eu já me entendia e eu sabia que eu precisava me apresentar aos domingos, estar bem vestida, para quando chegasse uma tia ou um tio. Eu sabia que eu tinha. Eu sabia que eu queria sair dali, mas não era um lugar triste, não era um lugar que eu sofri. É um lugar de uma história muito bonita, importante para o Brasil, porque foi uma casa educandária na Rua Duarte, foi uma casa muito importante principalmente nos anos 60 ali, que foi o maior orfanato, digamos assim, mas hoje em dia fechou, era o maior orfanato do Brasil, e muitas pessoas adotaram crianças, depois foi sendo um lugar que foi sendo abandonado, esquecido também, esse investimento. Então, assim, eu acho que eu entendi quando eu encontrei a minha mãe de verdade, porque eu encontrei várias famílias, conheci, mas eu acho que eu senti, assim como a minha mãe também compartilha comigo, né? Um momento específico, e eu lembro, eu estava brincando numa tarde de domingo, minha mãe chegou para conhecer uma futura filha, que não era eu, e sim uma outra criança, e no meio do caminho, eu brincando, ela veio conversar comigo, falou que ia conversar ali com aquela outra criança, mas que ia voltar para se despedir de mim. E eu, muito, digamos, calejada, com 5 anos, pensei, aham, é mais uma tia que disse que ia voltar, mas não vai voltar. E era muito comum. Então, assim, eu sei que eu tinha expectativas, né, de ir para alguma família. Então, quando a Joana assumia, eu sabia que a Joana tinha sido adotada, né? Eu acho que talvez eu não soubesse a palavra, mas Joana assumiu, a Maria assumiu, então elas conseguiram uma família. E isso todo mundo queria, né? E foi um momento muito bonito, porque quando eu olho para essas fotos, né, dessa época, pouquíssimas fotos que eu tenho, eu vejo meu semblante, eu falo, gente, eu fui feliz, porque quando me perguntam, eu sempre espero uma história sensacionalista, triste, pesada, e eu falo, olha, eu falo com o maior sorriso e orgulho, porque eu tive uma grande sorte de ter sido adotada por uma família que quis de verdade adotar uma criança, que é uma família totalmente branca, mas que não teve nenhuma questão em relação ao meu tom de pele, ao meu histórico de vida. Enfim, então a Regina Cores, eu carrego esse sobrenome Cores, né? Por ela, em homenagem a ela. Ela é uma grande mulher, advogada, mãe solo, ahn, atuante, militante, né? Feminista também, foi professora. Então, poxa, eu acho que é isso, assim, se eu contar mais essa experiência que eu tive sobre o meu passado, sobre o que eu penso sobre adoção, eu acho que talvez a gente possa olhar mais com cuidado, com muito carinho também, quando a gente for adotar uma pessoa. E eu acho que esse é um dos motivos, né, da gente estar aqui sentada, trocando essas ideias, informações. Então, para mim, essa bandeira é muito importante. E quando eu sempre soube que eu era adotada pela pele, obviamente, pelo lugar que eu estava, porque minha mãe também é uma pessoa que sempre dialogou comigo, ela sempre foi muito da fala, de conversar, de saber como é que eu estava, tanto que quando chegou o momento de mudar o meu sobrenome, né, eu tinha um outro sobrenome, e ela perguntou: você quer de fato entrar para a família? Você quer mudar seu nome? Você se sente pronta? Você quer isso, Jéssica? E eu, sim. Então, eu sou muito feliz, assim. Poxa, adoção é você poder tratar, cuidar, amar o outro sem conhecer. É quase um tiro no escuro e a gente quase não se arrisca, mas a minha vida é o tempo inteiro isso. Ser artista é isso. É mais instável, então se você não tiver o controle, né, financeiro, administrar, não souber fazer isso, você vai se perdendo. Então, poxa, eu falaria tantas coisas boas assim sobre isso, Bia. Então, sempre foi muito claro essa conversa comigo, com a minha mãe, sabe? Com meu irmão também, com a família. Então, hoje eu falo dessa forma, fluida.
Jéssica, foi ótimo conversar com você. Foi um prazer. Espero que venham aí outras oportunidades, oportunidades curtas e divertidas e que consigam trazer essa movimentação que claramente você gosta bastante. Sim, obrigada. Espero encontrá-la mais uma vez, viu? Obrigada pela conversa. Bom, pessoal, o papo de hoje vai ficar por aqui, mas você já sabe, né? Lembra de ficar de olho lá no metrópolis.com, porque a gente vai contando tudo que a gente descobre sobre o universo das celebridades e do entretenimento. Um beijão e até a próxima!